A cultura humana, o status quo do pensamento, aquilo que é a forma de pensar, eu tenho que entender que isso é uma cultura demoníaca. Então existe uma mente, o mundo jaz no maligno, existe um príncipe deste mundo, existe um império das trevas, o mundo está em trevas. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que existe uma forma de pensar que vem desde lá do Éden. Você será aquilo que você fizer. Então Deus diz, faça segundo quem você é. O diabo diz, não, você será no dia em que você fizer. Então, o ser que introduziu o tempo amanhã na história do homem foi o diabo. Foi o diabo que ensinou a gente a não pensar na pessoa que eu sou hoje e começar a pensar na pessoa que eu gostaria de ser amanhã. Então a identidade, em vez dela a identidade deixou de ser uma consciência construída hoje para ser uma expectativa projetada para amanhã. Eu vou ser amanhã, hoje eu não sou. E dependendo do que eu fizer, eu serei ou não. Então nós ensinamos isso para os nossos filhos. E isso é um pensamento demoníaco, carregado. Então, a humanidade, ela pode raciocinar de infinitas maneiras. A humanidade raciocina de infinitas maneiras, mas ela só pensa de duas maneiras. Então só existem duas formas de pensamento. Em cima das duas formas de pensamento, eu posso desenvolver uma infinidade de raciocínios. Eu posso elaborar infinitos raciocínios, mas ou esses raciocínios estão enraizados numa maneira de pensamento ou em outra. E a Bíblia diz que só tem duas maneiras de pensamento. Ou eu penso como um escravo, ou eu penso como um filho. Então, ou eu penso a partir de quem eu sou e o que eu posso fazer para revelar quem eu sou, isso vem de uma consciência de identidade. Ou eu tenho uma crise de identidade. Eu não sou e eu posso fazer alguma coisa para me tornar aquilo que eu não sou. Então, aquilo que eu faço para me tornar o que eu não sou é o escravo. Então, tudo que eu faço para conquistar, para adquirir minha alforria, significa que eu sou escravo. Então, se eu trabalho por salário, eu sou escravo. Se eu trabalho por reconhecimento, eu sou escravo. Então, eu posso ser o maior milionário do mundo, mas se o meu senso de liberdade acontece a partir do direito que eu adquiri, então eu sou escravo. Eu sou o escravo que comprou sua alforria, mas eu sou escravo. E é isso que faz a diferença. Então, no mundo tem império, o império é a dominação dos escravos. E existe reino. O reino é a expressão dos filhos. Então, no reino, os membros do reino representam o reino. No império, só o tirano e soberano representam o império. E todos trabalham para o senhor do império. Então, Deus nos fez assim. Ele nos fez com um princípio. Façamos uma imagem de quem nós somos. Então, o princípio criativo de Deus é: Deus nos abençoou e disse, façam. Então, o que eu vou fazer não é para ser abençoado. O que eu vou fazer é conforme a bênção que eu já recebi. Por isso que o texto não lembra aqui em Efésios, o que foi? Ele nos abençoou, tal, nos lugares celestiais, ele vem falando. Então nós vamos agir segundo a riqueza da sua glória, o poder que ele nos deu, fortalecido no homem interior, Cristo habitando em nós. Então é uma consciência. Por isso que quando o diabo vem tentar Jesus, ele vem tentar como escravo. E toda vez que ele vai tentar alguém como escravo, ele provoca uma crise de identidade. Então, quando ele vem tentar Jesus, a tentação não era transformar a pedra em pão. Então, não era uma tentação de poder. A tentação era, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então, faça qualquer coisa para provar quem você é. Então, a necessidade de fazer alguma coisa para provar quem eu sou revela a minha crise de identidade. Então, isso é uma cultura. Por isso que vai exigir muita ousadia da nossa parte enfrentar essa cultura. E só os filhos de Deus têm autoridade para enfrentar essa cultura. E aí surge um outro problema. Porque como eu tenho uma mentalidade guiada por um pensamento escravo,
eu penso que esse enfrentamento será um enfrentamento de poder. Aí eu fico pensando, mas é muito poder. Todo mundo pensa assim. E como é que vai fazer para mudar o pensamento de tanta gente? Mas não é poder, é autoridade. Trevas e luz não são de mesma natureza. Treva não é contrário de luz, como se fossem duas coisas de mesma natureza, operando em sentido oposto. Então, treva não é contrário de luz, mentira não é contrário de verdade. Então eu não tenho que ter uma verdade tão forte para combater uma mentira tão grande. Então, isso quer dizer o seguinte, qualquer mínima porção de verdade tem uma natureza que se sobrepõe a qualquer mentira. Então, mentira não é o contrário da verdade. Mentira é a ausência de verdade. Então, só está existindo trevas porque a luz não está brilhando. Então, não é poder. É falta de autoridade. E há falta de autoridade porque nós não somos ousados. Porque nós mesmos temos crise de identidade. Nós estamos corroborando com esse tipo de pensamento. Está claro isso ou não? Então, se eu apagasse tudo aqui e ficasse absolutamente escuro, qualquer mínima porção de luz ia dissipar a treva. Então, a treva não resiste, porque não é uma relação de poder. E o nosso problema é que nós estamos tentando enfrentar poder com poder. A igreja está disputando poder, em vez de exercer autoridade. Então, vou explicar isso melhor. Quando Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra ele foi coroado. Então, se Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, na hierarquia celestial existem poderes na hierarquia. E na hierarquia celestial, os poderes estão lá entre querubins e serafins, arcanjos e anjos. Querubim e serafim é mais ou menos assim, CEO, entendeu? É o diretor. Arcanjo é mais ou menos assim o chefe de departamento. E anjo é chão de fábrica, sem nenhum menosprezo para o chão de fábrica. É só uma hierarquia. E aí a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele tinha menos poder que o chão de fábrica. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus, quando expulsava um demônio, ele tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsava. Porque filho não tem que ter poder. Filho tem que ter o quê? Autoridade. Então Jesus não tinha que ter um poder igual ao demônio para exercer sobre ele o quê? Autoridade. E como nós estamos impregnados de uma mentalidade escrava, nós estamos querendo vencer o mundo com o quê? Nós estamos ensinando nossos filhos a terem o quê? Em vez de ensinar nossos filhos a ter o quê? Autoridade. Nós estamos ensinando nossos filhos que para eles vencer no mundo, eles têm que acertar naquilo que fazem e não ter consciência clara de quem eles são. Então lascou, porque nós estamos criando a crise da identidade, nós estamos realimentando ela. Então como é que nós vamos vencer isso? Nós vamos vencer isso ensinando os nossos filhos a respeito de quem eles são. E que quem vence no mundo não é quem tem o poder, não é o mais capaz, não é quem corre melhor. Quem vence no mundo são os fiéis, são os verdadeiros. E é engraçado que o mundo já está, o próprio mundo já está percebendo. Então, se existe uma cultura que estimula essa mentalidade, existe um povo sofrendo as consequências dessa mentalidade e procurando por coisas autênticas. Tanto que o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Como é que um país paradisíaco como esse, com tanto recurso natural, com tanta beleza, pode ser o quê? O campeão mundial de ansiedade? Por quê? Porque até hoje o Brasil vive uma mentalidade o quê? Escrava. Os jovens do Brasil são ensinados a pensar na faculdade, na escola, na igreja, como escravos.
Tanto é que os príncipes desse país estão pensando em comprar a euforia, ganhando dinheiro para não morar aqui. A ideia deles de lugar ideal é uma outra terra que não seja a sua. Então nossos filhos não estão sendo ensinados a assumir a responsabilidade do país em que vivem, mas estão sendo ensinados a ganhar dinheiro para se livrar dele. Então nós não estamos formando príncipe. Por que a África é a desgraça que é hoje? Porque os impérios têm uma tática. E os impérios usam essa tática até hoje. Os impérios vão nas colônias e roubam os seus príncipes. E oferecem condições favoráveis para que os seus príncipes vivam na sede do império. Oferecem roupa, estudo, boa comida, porque agora os príncipes escravos vão se tornar escravos de luxo na sede. E a colônia vai ficar desprovida dos seus libertadores. Até hoje, a Inglaterra vai na Índia cooptar os melhores profissionais da Índia para trabalhar por uma tarifa mais barata na Inglaterra. O povo fala, os Estados Unidos têm problema com imigrante. Não, os Estados Unidos não tem problema com imigrante. Os Estados Unidos têm problema com pobre. Com massa. Com quem vai representar o quê? Despesa. Mas se for um escravo de luxo, competente, à altura de Harvard, ele recebe bolsa para morar lá. Porque essa era a tática da Babilônia. Continua sendo até hoje. E nós estamos emprestando nossos filhos para isso. Então como é que nós vamos combater isso? Gerando uma nova cultura. Por isso que o Evangelho nos salva, nos educando a viver. Só que nós perdemos o caráter pedagógico do Evangelho. E nós estamos achando que o Evangelho é para pautar uma liturgia e não para gerar uma pedagogia. Então nós não achamos que o Evangelho é para transformar uma consciência. Nós achamos que o Evangelho é para benzer uma competência. Então eu nem tenho que ser tão competente, basta que eu seja crente. E porque eu sou crente, Deus vai benzer minha competência e vai me fazer bem-sucedido. Então eu não tenho que melhorar minha competência porque eu assumi uma responsabilidade com o meu povo. Não! Deus vai benzer minha competência para que eu não sofra as desgraças do povo porque eu sou crente. Então o Evangelho me tornou alguém isento às desgraças do povo e não responsáveis por elas. Sim ou não? Então nós fazemos culto para nos poupar das dificuldades do nosso povo. E não para ganharmos uma consciência de como é que nós vamos enfrentá-las. Então nós fazemos culto de escravos e não encontro de príncipes. Porque se nós somos filhos de Deus, aqui só tem o quê? Aqui só tem o quê, mano? Sim. Príncipes. Gente levantada por Deus para quê? Para colocar em ordem. Para ser luz. Então Jesus não falou o que vocês vão fazer. Ele falou, não, com que intensidade vocês devem brilhar. Então, a sua pergunta, encontra a dela. Então, qual é o propósito de Deus? É que você seja intenso. E não folgado. Mas os crentes estão ficando folgados. A maioria dos crentes está ficando tudo folgado. Eles não aguentam igreja ruim, quanto mais um país difícil. Os crentes conseguiram definir culto ruim. O que sobrou para a nação? Se a gente consegue achar um culto ruim e não frequentar o culto porque ele ficou ruim, o que sobrou para o país? Eu consigo suportar a distância dos irmãos porque não tolero a presença deles. Vou repetir.
Eu consigo suportar a distância dos irmãos porque não tolero a presença deles. Sendo que eu deveria o quê? Tolerar a presença deles porque eu não suporto ficar longe deles. Então eu suporto a distância porque não tolero, sendo que eu deveria tolerar porque eu não suporto. Então se um povo tão mal resolvido desse jeito, é isso que eu tô falando, mano. Essa pessoa que nós estamos falando, tem 2000 anos de idade. E nesses 2000 anos nós estamos aprimorando o quê? A consciência? Não, o rito. Nós não estamos aprimorando a consciência. Nós estamos aprimorando o rito. Então nós entramos por um caminho que não era o caminho. Nós temos que nos arrepender e perceber que nós pegamos aí, nós tomamos uma trilha aí que não era o propósito. Amém?